Durante 7 longos anos, Israel viveu sob o peso da opressão dos midianitas. Esses invasores saqueavam as colheitas e roubavam o gado, deixando o povo sem sustento. Os israelitas eram obrigados a se esconder em cavernas e fortalezas nas montanhas, temendo pela própria vida. A terra, outrora fértil e abundante, parecia amaldiçoada pela presença dos inimigos. Entre o povo que sofria, estava Gideão, um jovem da tribo de Manassés. Ele era trabalhador, mas inseguro. Como muitos outros, ele buscava formas de sobreviver em meio à crise. Certa manhã, enquanto malhava trigo em um lagar, um local em comum, mas discreto, seus pensamentos estavam cheios de dúvidas e questionamentos. A pergunta que pairava no coração de Gideão era a mesma que inquietava todo o povo. Por que Deus permitiu tanto sofrimento? Os israelitas, desesperados, clamavam ao Senhor por libertação. O eco de seus gritos parecia se perder nos céus silenciosos, mas mal sabiam eles que uma resposta estava prestes a chegar. Enquanto Gideão trabalhava, cada golpe em direção ao trigo era um reflexo de sua frustração e medo. Apesar disso, havia uma centelha de esperança em seu coração. Seria possível que Deus ainda estivesse ouvindo o chamado de Gideão. Gideão estava no lagar, malhando trigo, quando algo inesperado aconteceu. Ele sentiu uma presença incomum, uma mudança na atmosfera ao seu redor. Ao levantar os olhos, viu um homem sentado sob o carvalho em Ofra, próximo ao local onde ele trabalhava. O homem tinha uma postura serena, mas sua presença emanava autoridade e santidade. Sem perceber inicialmente que estava diante de um mensageiro divino, Gideão continuou com seu trabalho, desconfiado. Então, o homem quebrou o silêncio, dizendo com voz firme e compassiva: "O Senhor está com você, poderoso guerreiro." As palavras, tão inesperadas quanto ousadas, pegaram Gideão de surpresa. Ele olhou em volta, quase para confirmar se o estranho falava com ele ou outra pessoa. Finalmente, ele respondeu com um tom misto de dúvida e desabafo: "Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram?" A expressão do anjo não mudou. Ele parecia inabalável diante das dúvidas de Gideão. Em vez de repreender, ele disse: "Vá na força que você tem e salve Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu quem o está enviando?" Gideão hesitou. Ele se sentia inadequado, pequeno demais para tão grande tarefa. "Como posso libertar Israel?" ele perguntou. "Minha família é a menor em Manassés, e eu sou o menor da minha casa." O anjo então reafirmou a promessa de Deus: "Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem." Ainda assim, Gideão precisava de um sinal. Ele pediu uma confirmação para ter certeza de que estava realmente falando com o mensageiro do Senhor. O anjo acenou com paciência, permitindo que Gideão buscasse essa segurança. Com isso, Gideão foi rapidamente buscar uma oferta, um cabrito e pães sem fermento. Ele os trouxe de volta e os colocou sobre uma rocha, conforme instruído. Então, algo extraordinário aconteceu. O anjo tocou a oferta com a ponta do cajado, e uma chama subiu da rocha, consumindo tudo instantaneamente. Quando Gideão viu isso, ele ficou aterrorizado e exclamou: "Ah, Senhor soberano!" Vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe respondeu com palavras tranquilizadoras: "Paz seja com você. Não tenha medo. Você não morrerá." Com isso, Gideão construiu um altar naquele lugar e o chamou de "O Senhor é Paz", um marco que simbolizava não apenas a proteção divina, mas também a confirmação do chamado. Gideão desafia as tradições. Após o encontro divino, Gideão estava abalado, mas não mais com medo. O chamado do Senhor havia despertado algo nele, uma coragem que antes desconhecia. Contudo, ainda havia barreiras a superar. A primeira tarefa seria ousada e perigosa: desafiar as tradições religiosas e culturais de seu povo. Naquela mesma noite, o Senhor falou a Gideão: "Tome o segundo boi de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Derrube o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Azerá ao lado dele. Depois, construa um altar ao Senhor, seu Deus, no alto desta fortaleza, com pedras bem preparadas. Ofereça o segundo boi como holocausto, usando a madeira do poste sagrado que você cortou.
Gideão sabia o que isso significava. Derrubar o altar de Baal e o poste de Azerá não seria apenas um ato de obediência a Deus, mas também um desafio direto à autoridade espiritual de sua comunidade e até de sua própria família. Era um ato de ruptura, que colocaria sua vida em risco. Por isso, Gideão decidiu agir sob o manto da noite, levando consigo 10 servos de confiança. A escuridão era sua aliada enquanto trabalhavam rapidamente para demolir o altar de Baal. O som das ferramentas contra a pedra ecoava na quietude da noite, e as faíscas de sua coragem iluminavam o coração dos que estavam com ele. Quando terminaram, Gideão ergueu o altar ao Senhor e ofereceu o sacrifício como ordenado. A fumaça do holocausto subia ao céu, um testemunho da obediência e fé renovada de Gideão. Ele sabia que o amanhecer traria consequências, mas estava disposto a enfrentá-las. Ao nascer do dia, a cidade estava em alvoroço. Os homens descobriram o altar destruído e o poste cortado. A raiva cresceu rapidamente, e a notícia se espalhou. Quem fez isso? Logo, a resposta veio. Foi Gideão, filho de Joás. O povo se dirigiu à casa de Joás, exigindo a vida de Gideão. Mas Joás, que havia presenciado a coragem de seu filho, surpreendeu a multidão ao desafiar sua hipocrisia. Vocês vão defender Baal. Vocês tentarão salvá-lo? Se Baal realmente é Deus, que ele próprio defenda sua causa, visto que o altar dele foi derrubado. As palavras de Joás desarmaram a multidão. Eles deram a Gideão um novo nome, Jerubaal, que significava que Baal contenda, reconhecendo que o altar destruído havia sido um desafio direto a esse falso Deus. Gideão havia passado no primeiro teste. Ele desafiou as tradições que prendiam Israel e preparou o caminho para que Deus realizasse algo maior, o chamado à batalha. Com o altar de Baal destruído, a notícia do ato de coragem de Gideão espalhou-se rapidamente pelas terras de Israel. Gideão, agora conhecido como Jerubaal, não era mais apenas um homem escondido no lagar. Ele havia se tornado um símbolo de resistência contra os midianitas e os deuses falsos. No entanto, a ameaça dos midianitas ainda pairava sobre Israel. Um exército vasto e opressor continuava saqueando suas colheitas e destruindo tudo em seu caminho. Gideão sabia que não poderia enfrentar esse inimigo sozinho. Ele precisaria reunir um exército, algo que parecia impossível para um homem que até recentemente se considerava o menor de sua tribo. O Espírito do Senhor envolve Gideão. A resposta veio diretamente do Senhor. Gideão foi revestido pelo Espírito de Deus, e uma nova coragem o inundou. Ele tocou a trombeta, um som que ecoou por toda a terra, convocando os homens de sua tribo, Abiezer, a se juntarem a ele. Logo, as notícias chegaram a outras tribos. Gideão está formando um exército para lutar contra os midianitas. Homens das tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali responderam ao chamado, marchando para unir-se a Gideão. O campo estava fervilhando de guerreiros, cada um deles trazendo suas armas improvisadas e um coração cheio de esperança. O pedido de Gideão por um sinal. Mesmo com tantos respondendo ao chamado, Gideão sentia a pressão de liderar. As dúvidas começaram a invadir sua mente novamente. Ele precisava de uma confirmação clara de que Deus realmente estava com ele. Então, Gideão orou. Se realmente vai salvar Israel por meu intermédio, como disseste, dá-me um sinal. Vou colocar uma lã no chão da eira. Se houver orvalho apenas na lã e o chão ao redor estiver seco, saberei que vai salvar Israel por minha mão, como prometeste. Na manhã seguinte, Gideão foi até a lã e, ao tocá-la, percebeu que estava encharcada de orvalho, enquanto o chão ao redor permanecia seco. Ele espremeu a lã e encheu uma tigela com a água que escorreu dela. Mesmo assim, o peso da responsabilidade o levou a pedir mais uma confirmação. Senhor, não te irrites comigo, mas permite-me fazer só mais um pedido. Faz desta vez que a lã fique seca e o chão ao redor esteja coberto de orvalho. Deus, em sua paciência, atendeu ao pedido. Na manhã seguinte, a lã estava seca enquanto o chão ao redor estava molhado. Esse segundo sinal fortaleceu a confiança de Gideão. Deus estava com ele. Preparação para a batalha. Com a certeza de que era o escolhido, Gideão começou a organizar o exército. Ele sabia que o desafio à frente era grande, mas a fé no poder de Deus o conduzia.
Os homens ao seu redor não eram guerreiros treinados, mas agricultores, pastores e jovens inexperientes. Mesmo assim, eles confiavam em Gideão, pois ele havia se tornado a voz de Deus para eles. O momento da batalha se aproximava, e o campo de Israel estava repleto de expectativa. Gideão olhava para o horizonte, onde o vasto acampamento dos midianitas brilhava à luz das estrelas. Ele sabia que, para vencer, precisaria da intervenção divina. Deus reduz o exército. Enquanto Gideão contemplava o exército que reunirá, ele ainda sentia o peso da tarefa diante dele. A ameaça dos midianitas era imensa, com seus números comparados a uma nuvem de gafanhotos. Mesmo assim, a confiança de Gideão no chamado de Deus havia crescido. Porém, Deus tinha planos diferentes, planos que desafiaram ainda mais a fé de Gideão. A palavra de Deus ao líder relutante. Na calada da noite, Deus falou a Gideão: "Você tem muita gente com você. Não posso entregar os midianitas em suas mãos, pois Israel poderia vangloriar-se diante de mim, dizendo: minha própria força me salvou. Gideão ficou surpreso, mas ouviu atentamente enquanto Deus explicava o que deveria ser feito. Ele ordenou que Gideão anunciasse ao exército: quem estiver com medo ou tremendo de medo, pode voltar para casa. Ao amanhecer, Gideão transmitiu a mensagem de Deus, e para sua surpresa, 22.000 homens, mais da metade do exército, partiram. Restaram apenas 10.000. O líder de Israel observava os homens que restaram, tentando entender como um número tão pequeno poderia enfrentar o inimigo. O teste na água. Mas Deus ainda não havia terminado. Ele falou novamente a Gideão: ainda há gente demais. Leve-os até a água, e lá eu os separarei para você. Gideão conduziu os 10.000 homens a um riacho próximo, observando enquanto cada um se inclinava para beber. Alguns homens se ajoelhavam completamente, mergulhando a cabeça na água. Outros, mais vigilantes, levavam a mão em concha à boca enquanto mantinham os olhos no horizonte. Deus disse a Gideão: separe aqueles que lamberem a água com a língua, como faz o cão, dos que se ajoelharem para beber. Ao final do teste, restaram apenas 300 homens que haviam bebido água com as mãos. Deus falou novamente: com esses 300 homens eu o livrarei e entregarei os midianitas em suas mãos. Envie todos os outros para casa. A obediência de Gideão. A ordem de Deus parecia impossível. Gideão observava os 300 homens que restaram, enquanto o restante do exército partia para suas casas. Cada passo dos homens que saíam parecia aumentar o peso nos ombros de Gideão, mas ele não questionou. Ele sabia que a vitória viria pela mão do Senhor e não pela força humana. Com os 300 homens escolhidos, Gideão começou a preparar o plano de batalha. Ele distribuiu entre eles trombetas e cântaros de barro com tochas escondidas dentro. Não eram armas convencionais, mas Gideão confiava que Deus tinha um propósito para cada detalhe. O espírito de união no campo. À medida que a noite se aproximava, os 300 homens reunidos ao redor de Gideão estavam calmos, embora ansiosos. Eles haviam testemunhado a liderança de Gideão e acreditavam que Deus estava com ele. Um senso de união e fé permeava o campo. Do outro lado, o vasto exército midianita estava espalhado pelo vale, suas fogueiras parecendo estrelas na escuridão. Gideão sabia que o momento da batalha estava próximo, mas também sabia que o Senhor era quem lutaria por Israel. A derrota dos midianitas. A noite era profunda, e o silêncio dominava o campo de batalha. Os 300 homens de Gideão estavam posicionados, cada um segurando uma trombeta em uma mão e um cântaro de barro com uma tocha oculta na outra. Gideão caminhava entre os soldados, transmitindo confiança com seu semblante firme. Ele sabia que esta era a hora de agir, conforme o plano que Deus havia lhe dado. O sinal de Gideão. No topo de uma colina com vista para o vasto acampamento midianita, Gideão levantou a trombeta e olhou para seus homens. Ele sussurrou: quando eu tocar a trombeta, todos vocês farão o mesmo e gritarão: pelo Senhor e por Gideão. As tochas ainda estavam escondidas dentro dos cântaros, e o exército de Gideão aguardava em um silêncio cheio de expectativa. A luz pálida da lua iluminava o vale, revelando o tamanho impressionante do exército inimigo. Mesmo assim, a confiança de Gideão estava inabalável. O ataque surpreendente. Quando o momento chegou,
Gideão soprou sua trombeta com toda a força, e o som estridente ecoou pelo vale. Imediatamente, seus 300 homens fizeram o mesmo, quebrando os cântaros que escondiam as tochas. As luzes das chamas surgiram de repente, iluminando o vale como se fosse dia. O grito dos soldados ecoou. Pelo Senhor e por Gideão. O impacto da luz, do som das trombetas e do grito poderoso causou pânico entre os midianitas. Confusos e aterrorizados, eles começaram a correr em todas as direções, sem saber o que estava acontecendo. No caos, muitos se voltaram uns contra os outros, acreditando que estavam sendo atacados por um grande exército. O triunfo de Deus. Gideão e seus homens ficaram em suas posições, observando enquanto o exército inimigo se desintegrava. A força de Deus estava operando. Os midianitas fugiam, deixando para trás suas armas, suprimentos e tudo o que tinham. A vitória havia sido garantida pelo Senhor antes mesmo de uma batalha convencional ser travada. Conforme o sol começava a se levantar, os homens de Gideão começaram a perseguir os remanescentes do exército inimigo. Gideão enviou mensageiros às tribos vizinhas para se juntarem à perseguição, garantindo que a ameaça midianita fosse completamente eliminada. A glória a Deus! Quando a batalha terminou, Gideão reuniu seus homens e os líderes de Israel. Eles ergueram altares em honra ao Senhor, reconhecendo que a vitória foi um ato de Deus, não de sua própria força. Gideão, com humildade, declarou: O Senhor é quem nos libertou. Ele é digno de toda a glória. O povo de Israel, ao ouvir essas palavras, regozijou-se e voltou seus corações ao Senhor. A paz voltou a reinar na terra, e os midianitas nunca mais se levantaram contra Israel.